aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Saudações, invasores de Covil! Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro. E hoje, senhores, hoje é sexta-feira 13 e nada melhor do que falar sobre sacis. Hoje bateremos um papo incrível com uma convidada muito especial, mas antes disso, aqui comigo, a nossa co-host, nosso dragão aleatório, Luana. Fala aí, Luana. E aí, gente, tudo bom? Então, eu estava sobrevoando e acabei vendo esses dois dragões conversando. Eu resolvi colar aqui pra ver o que vai acontecer. Luana, você tem medo do saci? Eu não, o saci que deveria ter medo de mim. E apresentando finalmente a nossa convidada, a Leandra, do Darkest Studios. E aí, Leandra? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo ótimo. Leandra, você tem medo do saci? Cara, tenho medo de muitas coisas. Enquanto o Saci estiver em terra firme e não ir pro oceano, eu tô tranquila. Eu e ele, X1 de 5 você perde a amizade. Tá certo. Agora responde pra gente a pergunta mais importante do podcast inteiro. Que dragão você é? Olha, proclamando aqui a minha paixão desde a infância com um tipo muito específico de dragão, eu, real mesmo, gosto muito de dragões verdes e me identifico como um dragão verde. Na minha identidade tá lá, dragão verde, só que um dragãozinho com uma surpresa escondida, uma vorpal escondida na caverna dele. Gente, pô. Parabéns, você matou a co-host. A minha cavaleira dragão tá aqui atrás ainda. Eu estou aqui, peço perdão. Ninguém espera um dragão com uma vorpal. Tá certo. Mas, sem mais delongas, vamos passar pro nosso primeiro bloco. Ricardo, nosso excelentíssimo editor, por favor, sobe a vinheta. Dado o início, o conclave. Bom, estamos aqui para falar de Caçadores de Saci. Caçadores de Saci é o novíssimo RPG da Indivisível Press. É Indivisível Press ou Express? Eu sempre confundo. E que está em financiamento coletivo. Certamente teremos o link aqui. Mas a nossa convidada já jogou Caçadores de Saci. Então vamos ter primeiras impressões em primeiríssima mão. Conta pra gente, como é que foi essa experiência? Olha, foi a primeira vez da minha vida jogando um sistema desse estilo. Sou acostumado com um clássico medieval, futurista, moderno, mas eu nunca pensei que eu jogaria um RPG de treinar uma criaturazinha pra vencer as coisas pra mim. É RPG de jogar com a perna pra cima, né? Só falar ataque de gelo, ataque de água e segura. Mas, cara, foi uma experiência muito interessante pra mim embarcar num sistema diferente, que tem uma mecânica bem diferente. Tipo, de treinar o seu bichinho e dar ordens pra ele bonitinhozinho. E eu tive outras experiências em sistemas próprios sobre esse tipo de tema. Mas foi a primeira vez jogando um sistema em si feito. E tá sendo muito interessante pra mim e pros outros que estão jogando comigo também. E uma experiência bem divertida poder ter essa experiência com o sistema. E não só isso, mas tanto ter a experiência com o sistema quanto ter o auxílio direto de um dos próprios criadores do projeto. Porque a equipe, ela tá presente nas jogatinas também, ajudando a gente ao vivo. Cara, isso é, eles tiram dúvidas, essas coisas, tudo junto com vocês? Sim, eles estão lá presentes também. Que maneiro. Eles ajudam a gente a entender as mecânicas, o que eles vão lá e corrigem. Tanto que na primeira sessão que a gente teve, o próprio Hatao, né, um dos principais cabeças do projeto, tava lá pra gente pra avisar que teve um hotfix no playtest que mudou algumas mecânicas do combate pra facilitar pra alguns sacis que realmente não são ofensivos, a pelo menos darem dano. Caramba,
Caramba, olha só. Aí ele fez o ajuste ali junto. Caramba, isso é bem maneiro. Sim, tanto que a gente conseguiu também realmente levar pra frente combates entre alguns sacis específicos que realmente não tinham dano nenhum, que eram só suportes por causa disso. Ele inclusive falou que eles não tinham percebido que um saci específico, no caso o Milhote, ele realmente não se tornaria um pouco bem em combate porque ele só era suporte. Então se tu fosse colocado frente a frente num combate tendo um Milhote, você não ia vencer nunca. Ah, entendi. Então não são todos os combates que são em grupo, né? Tem combates que são 1 contra 1, no caso. A gente pode fazer combates 1 contra 1, tanto que no apoio atualmente, né, chegou na meta de terem lançado os 6 campeões, ou seja, muito provavelmente vão ter mais combates solo do que só em grupo. Mas o sistema em si ele foi feito para combates em grupo mesmo. A gente que teve a loucura de querer fazer um X1 entre os jogadores. E o que você achou do cenário? Como é que é o cenário do jogo? Até então, a história que a gente sabe, a lore que a gente sabe do cenário e o que a gente conseguiu observar e pegar do que estava escrito tanto no playtest quanto pelo próprio pessoal da equipe, cara, tá bem interessante. Tá em produção, a gente só tem o cenário que tinha no playtest mesmo e algumas curiosidades do mundo, mas até então tá um negócio muito interessante e tem muito potencial pra ser um daqueles sistemas de mesa que tu joga sempre que tu quer ter uma sessão tranquila, um dia tranquilo. Tanto que a gente fala muito nas sessões que a gente nunca riu tanto na nossa vida. A gente realmente se diverte muito com esse sistema, por ele ser um sistema bem livre e abrangente. Ah, entendi. E assim, a ambientação, o clima. Eu sei que isso é muito dos jogadores envolvidos ali. Mas o que você sentiu, assim, com o jogo, né? Aquela coisa do cenário, o sistema, como é que se misturam, assim? A temática, ela é bem interessante. A brincadeira dos sacis, a grande maioria serem inspirados em coisas da nossa cultura, e principalmente memes e piadas. Tem literalmente um saci que são 2 caras numa moto. Eu acho isso incrível. Esse é perigoso, hein? Esse é perigoso pra caramba. A gente brinca muito com ele, falando que a gente não quer sair sozinho porque tem medo de aparecer 2 sacis numa moto. É maravilhoso. E isso tudo, cara, ele casa muito com a temática do sistema. Não é pra ele ser um sistema complicado, um sistema difícil, um cenário aterrorizante. Mesmo que tenham sacis baseados em lendas urbanas também, tipo, tem a Leira do Banheiro, tem o Velho do Saco como saci também. Eu só não vou lembrar o nome agora, porque esse é meu defeito em Pokémon, né? Eu não lembro o nome de nenhum. Eu só sei o Pikachu, tá ligado? Uhum. Pronto. E tá sendo bem interessante, porque casa muito bem com todo o cenário em si. Casa muito bem com tanto os itens que a gente tem, as artes, as mecânicas que o RPG dá pra gente. Todos eles são muito bem casados. Tu consegue sentir que ele não foi feito pra ser aquele RPG que tu vai gastar 12 sessões de puro nervosismo e tal, a não ser que tu queira também, não sei como é que é o seu mestre, não sei que ele vai colocar a equipe inimiga contra tu em osso, em rodo, mas não sei, depende do mestre. Não, então existem as equipes inimigas, a equipe Rocket. Existem, até então tem 3 equipes inimigas diferentes, e tem uma que chamou muita atenção nossa, que é, se eu não me engano, o nome delas são os primitivos, ou algo do tipo, que eles pregam sobre a aura primitiva que os sacis têm. Eles pregam aquela natureza selvagem que os sacis têm, se me falha a memória. É que mais chamou a nossa atenção, porque vai chegar uma mecânica nova no sistema, futuramente, que é a mecânica dos sacis primitivos, inspirada na Mega Evolução, onde alguns sacis têm a forma primitiva deles, que é a forma selvagem que eles têm. Ah, no caso, assim, uma forma mais vamos botar, mais raiz, né? Mais poderosa do saci, e na selvagem dele. Pô, interessante isso aí. Pô, então, ou seja, já tem suplemento previsto também, né? Sim, já tem muita coisa que vai vir no livro completo. E coisas novas também que prometeram que iam chegar. Infelizmente, acho que não bateu ainda a meta de mecânicas novas de combates e mais sacis ainda pro sistema. Ao todo tem 31, pouco se eu não me engano. É bastante até. A única questão é que cada um deles tem 1 a 2 evoluções e alguns têm a forma primitiva. É muito conteúdo pra tu poder explorar. Entendi, tá certo. A gente viu que ele é bem baseado em Pokémon mesmo. Uhum. Você sabe informar pra gente, sabe dizer pra gente se vão ter regras pro mestre poder e os jogadores criarem seus próprios sacis, ou a editora vai estar sempre abastecendo o jogo com criaturas novas, igual acontece com os jogos de Pokémon? Sobre a equipe,
abastecer, eu não tenho certeza se eles vão lançar com o tempo realmente mais sacis. Eu presumo que sim, dá pra ver que o projeto ele é bem apoiado, ele é bem centralizado, e o pessoal parece que tem um certo amor pelo projeto. Então, talvez no futuro saiam alguns suplementos com alguns sacis extras pra gente poder jogar, mas já alcançou a meta aonde vai vir no livro, né, principal do sistema, a mecânica de criar os próprios sacis do zero. Já tem essa mecânica no livro e ela vai chegar. Pô, isso é bem legal. Eu confesso que eu acho muito corajoso o cara que predispõe a pessoa que põe esse tipo de informação no livro, sabe? Porque ela poderia muito bem não pôr pra poder ir, né, lançando mais coisas e ter sempre um produto a mais e não dar essa ferramenta na mão do jogador. Sim, sim. Mas o fato de você criar o seu saci, tipo, personalizar também do jeito que você quer, dar um tom único pra ele, é muito incrível. Isso é um fato. É como se tu colocasse a ferramenta de mod no teu sistema. A gente pode brincar no sistema tranquilamente, desenvolver a nossa equipe com o nosso saci específico. Por exemplo, eu, paraense que sou, pensei, eu queria ter uma equipe com um Pokémon só do estilo paraense. Até então só tem, se não me falha a memória, só o açaí. Tem um Pokémon que tem uma jarra de açaí. Um Pokémon não, um saci que tem uma jarra de açaí. Isso mas é então... muito foda. Mas isso aí representa bem o Pará. Claro que não é claro que não é só isso. Mas vamos botar pro imaginário, né, dos outros brasileiros, representa bastante. Mas imagina só, ter um que é um boca cor-de-rosa, ter um que é tipo uma cuca da vida, tá ligado? Olha só. O termo saci em si já é o mais nortista possível. Mas olha só, o açaí representa o seu estado. O meu é representado em 2 sacis numa moto. Olha aí, ó, já começamos bem, já. Ô, Leandra, mas aí vem a pergunta. O ponto fraco dele seria o leite condensado? Do seu saci? Aí se tu me aparece com um saci que é um leite condensado, o outro que é uma banana, outro que é uma granola, outro que é uma tapioca, aí me quebrou de vez. Aí a minha equipe tá cauterada já. Aí você acaba comigo. Ai. Assim, agora vamos falar da parte mecânica do jogo. O que você achou? Cara, por incrível que pareça, ela é bem simples. A mecânica do sistema de rolagem, para poder desenvolver as cenas, os combates, é extremamente simples. E por incrível que pareça, a gente presenciou isso na primeira sessão que a gente teve. A mecânica de combate, graças a essa mecânica simples, ela é extremamente justa. Porque a primeira luta que teve entre 2 treinadores e seus sacis, ela pegou mais da metade da sessão, porque era uma luta tão balanceada que era muito difícil saber quem é que estava na vantagem ou não. Porque as rolagens são feitas a partir de D6, dados de 6 lados. Sim. Lembra muito 3D&T, porque para cada ponto que tu tem, tu estipula poder rolar D6 mais o bônus, né? Só que lá é diferente, para cada ponto que tu tem um D6 pra tu poder rolar. O playtest não estipulou nenhum limite, então quanto mais tu tiver, mais tu rola, melhor você eu confio no seu potencial. Então, se eu tenho 2 de foco e 2 de resistência, eu rolaria 4d6, se o teste que eu fizer pedir isso dos atributos. Entendi. É bem simples até, é bem tranquilo. Rolagens pros personagens, já que os sacis têm ficha e os personagens também têm uma ficha. É a mesma coisa, para cada ponto que você tem no seu atributo é um d6 que tu rola, e por ser assim, para certas coisas, ele demanda muita dificuldade. Porque até então, né, a gente tem ficha pré-feita, né? A gente usou as pré-feitas do playtest. Não tem como a gente chegar num valor de 6 resultados ou de 5 resultados, porque realmente faz um pouco de... Somos crianças também, né? Faz um pouco de sentido. É bem interessante essa mecânica, porque a maioria dos testes que tu faz, tu fala, eu não vou conseguir passar, são 3 sucessos, eu tenho só 2 pontos em, sei lá, conhecimento, por exemplo. Mas os sacis, eles têm passivas que combam com o seu personagem. Nos jogos mais recentes de Pokémon, tem aquela mecânica visual onde o Pokémon fica te seguindo quando tá andando pelo mapinha, ele fica atrás de ti. Sim. O mais recente tem essa mecânica. E no sistema tem isso também.
se tu tiver com o teu saci fora da garrafa, né, que não é Pokébola, não é arquivo, não é nada. É uma garrafa. É uma garrafa. É, isso aí. O saci tem que estar dentro da garrafa. Acho muito interessante que vamos capturar e manter eles em uma garrafa. Eu acho isso maravilhoso. Que é o jeito certo. Mas usa peneira também e tal? Aí acho que não. Se vier uma mecânica parece ser muito interessante, mas não, é só a garrafa mesmo. Aí a caçadora de saci raiz, com peneira e tudo. Não, Caramba! não, Essa aí, eu aprendi a caçar assassino no sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa aí ela é dos primitivos, pô, tá aí. Aí é bem interessante, porque o sistema, ele te beneficia muito se tu usa certos fatores, e principalmente uma mecânica que tem no playtest que eu achei muito legal é que cada personagem, cada criança, né, tem o seu sonho, o seu sonho de objetivo. Tem 4 fichas, se eu não me engano. O sonho dela é capturar todos os sacis do mundo. A minha personagem, o sonho dela é fazer um banquete que comporte todos os sacis do mundo, e etc. E tem a mecânica lá do sonho, que todo treinador de saci tem o seu sonho. E se tu vai fazer uma rolagem que tem com base o seu sonho, tu pode clamar por esse sonho, ou fazer um discurso pelo seu sonho, e tu ganharia mais um dado bônus pra poder rolar, pra tu poder ter uma chance a mais de conseguir passar no teste. Tem a mecânica de acampamento, de dar mais dados também, etc. Mas pra te ajudar nesses teus testes que tu faz avulsos por aí, tu tem o teu saci. Todos eles têm 2 passivas diferentes. Uma, que ela é pro teu grupo de sacis, que ela é boa em combate. Por exemplo, o meu saci tem uma passiva que quando ele tá em jogo junto com o grupo dele, é o meu grupo, e ele não toma um dano adicional de sacis que são efetivos contra eles. Isso é muito roubado. Isso é muito bom. Eu falo isso como jogador de Pokémon. Isso é muito bom. Já puxa um pouco da mecânica de vantagens e desvantagens, porque quando tem um saci que ele é ofensivo contra você, efetivo contra você, ele te causa 1 ponto de dano a mais de qualquer coisa. Então ter um saci que ignora esse 1 ponto a mais de dano salva muitas vidas. É o famoso, é umzinho só, mas faz diferença, né? Faz muita diferença. E ele geralmente tem uma passiva que comba com o seu treinador. Por exemplo, o meu, que é o Microfone, que ele é baseado em apetidores brasileiros, né? Tanto que eu tenho a brincadeira de que ele fala a cada coisa que ele faz. Muito ele bom. Tem a passiva de que ele me dá um sucesso garantido pra poder capturar sacis do tipo caótico, que é o tipo dele. Eu gostei desse estilo de saci. Caótico, não sei por quê. Por que será? Caótico. Eu não sei, não entendo por quê. É muito bom. E assim, das mecânicas, tem alguma que é um pouco mais difícil de acostumar ou de entender? Ou não? Eu acho que não tem uma mecânica em si difícil, tem mecânicas que tu precisa de um tempinho pra memorizar. Por exemplo, no combate a gente sempre tem que estar com a parte de regras aberta, porque cada ação tu rola um tipo de dados diferentes, e pra cada ação, pra cada reação tem um tipo de dados diferentes, tu tem que lembrar de tudo isso, mas é questão de memorização mesmo. Não é algo tão complicado assim. Tem uma mecânica que ela pode parecer complicada na primeira vista, mas ela é a mais interessante que tem. Certos efeitos de certos sacis, no caso de ataques, né? Eles têm uma porcentagem de acontecer muito engraçada. Por exemplo, o meu microfone, ele tem o bafo congelante. E ele tem o efeito de congelar o seu inimigo por 3 turnos. Mas ele só funciona se eu rolar um D6 e tirar 3 no dado. 3 turnos congelado, 3 no dado. Interessante. Eu tava vendo um microfone e eu gostei dele ser parecido com Jigglypuff. Jigglypuff também. Ele tem muito mecânica da voz dele, é bem interessante. Pô. Tem o poder cair no sono, Ed. Não, cara, o jogo é muito legal. Tem uma imagem que é os sacis lutando num estádio gigante. Isso é muito maneiro. Cara, já puxo também o fato de que, cara, as artes estão lindas. As artes só do playtest estão lindas. Eu mal posso esperar pra ver as artes do livro em si. Cada saci tem um design bem interessante e único. E eu acho muito, muito, muito legal. Um detalhe que eu só fui perceber recentemente, eu não tinha percebido isso antes, achei que era só brincadeira com o nome da garrafa e tal, mas eu percebi agora que todos os sacis só tem uma perna. Caraca! Se parar pra olhar, todos só tem uma única perna. Todos eles. Todos são saci, todos os sacis eles são literalmente sacis, só tem uma gente. perna. É verdade. Ou então, ou não tem perna alguma, né? Tem uma névoa no lugar, mas é sempre... Olha só, é um detalhe... Um detalhe muito, muito divertido. Sim. Realmente, eles são todos sacis mesmo. Isso é um negócio muito curioso que eu só percebi recentemente. Os nomes são muito bons.
Os nomes são maravilhosos. Pô, o ET Blue. O ET Blue é muito bom. ET Blue é maravilhoso. Mas, Leandra, fora o microfone, quais os seus sacis preferidos? Cara, eu sou uma pessoa que visa muito sacis de suporte. Eu achei maravilhoso o Milhote. Eu sou aquele saudosista de quando não atualizou o sistema preferia suporte. Pra mim é cura todos os dias. Eu não tenho agora o design de todos eles aqui, porque eu não sei se o próprio criador, o Ratal, ele postou tudo nas redes sociais atuais dele, mas no falecido X tinha todos os sacis lá, com as evoluções e tudo. Ele mandou todas as artes lá bonitinho. Eu não tive tempo de olhar, mas, tipo, tem alguns lá que eu achei simplesmente incríveis. Tipo, tem um que é baseado no Velho do Saco, que ele tem um design realmente de ser uma sacola e parece que tem um monte de coisa dentro dele, chega até a ser meio bizarro, né? Parece que tem um pé saindo da sacola. É um negócio muito maluco, é um design muito interessante e foi feito pra te dar esse medo da lenda urbana, sabe? Tem a Loura do Banheiro, que é um espelho com o rosto e umas mãozinhas saindo do espelho. É a espelhoira, né? É muito interessante o design dele. O pote de açaí, que depois de um tempo ele fica blindão, shapeado no level 2 dele, é maravilhoso. Eu gosto muito dos nomes. Sim. Que eles são feitos iguaizinhos os nomes em Pokémon. Pega duas palavras e funde elas, sabe? Ou então é um trocadilho. Isso é bem legal. Isso mesmo. É algo incrível. A criatividade com o sacis foi muito boa. Não chega a ter uma lista enorme com a primeira geração de Pokémon, mas os que tem ali, eles já são muito bons. A gente adorou ficar uma noite toda vendo cada um deles no falecido X, né? Do Ratal. A gente ficou, tipo, muito contente com cada um dos designs. A gente até ficou vendo como é que a gente montaria a nossa equipe já de sacis. Já. A equipe tem limite de tamanho? Se não me falha a memória, são 4. 4 ou 5, parece, que tu pode ter no máximo. Isso é legal. E assim, quais os desafios que um caçador de saci encara? Cara, acho que o desafio mais, tipo, assim, persistente de um caçador de saci, muito provavelmente vai ser tu conseguir estabilizar uma relação entre o teu próprio saci. A mecânica de captura de sacis, ela é realmente... Tu pode capturar um saci de muitas formas diferentes. Tem o clássico, bate até desmaiar e captura ele, é o clássico. Ou tu pode tentar usar do próprio roleplay, da própria cena, pra conseguir capturar ele. Por exemplo, um personagem que é cozinheiro, até então a gente não tem classes, né? A gente tem só as classes do playtest, que é o lutador, acho que é o caçador, o místico e o cozinheiro. Se tem um cozinheiro no time... em sessões de acampamento, que tem a mecânica lá de tu parar pra acampar, pra curar os sacis e tal, já que nem sempre tu vai ter um centro Pokémon contigo, né, um centro de saci. Como seria um centro de saci? Agora eu me fiquei curioso agora. Não faço ideia. Veremos no futuro. É a caverna da Cuca, tá ligado? Pode ser. Pode ser, realmente. Tu vai num sítio, tá ligado? E tipo, tu tem um cozinheiro, ele pode preparar ali um prato, pode fazer realmente um roleplay de estar cozinhando algo, e se tu passa nos testes, tu pode tanto buffar os sacis de cada um individualmente com algum bônus específico pra ele, ou tu pode pegar a opção de dar mais um dado de captura pra todo mundo. Bora descansar aqui na floresta e tu faz uma pratada ali pros sacis e chama a atenção de outros sacis da floresta selvagens. Porque é a mecânica. Tu pode atrair sacis pro teu comendo. E fazendo isso, tu pode optar por, ao invés de buffar os sacis do teu grupo, tu pode dar pros jogadores um dado a mais pra capturar esse sacis. É bem difícil capturar um saci, já que tem que tirar, se não me engano, 6 no dado. Tem que tirar realmente um sucesso único no dado que tu tem. E pra cada saci, dependendo do level dele, pode ser que seja muito difícil. Por exemplo, pra tu capturar um saci de nível 1, né, de forma padrão dele, tu rola só um D6. Um único D6. Se tu falhar, tu não captura ele. Se ele for de nível 2, a forma secundária dele, são 2 dados, 3 é 3 dados. Então, interessante. É bem complicado. Tu tem que realmente ter sorte pra caramba pra capturar um saci. Mas se tu tem um cozinheiro, tu é da classe do caçador, só aí tu já tem uns 3, 4 dadinhos, pronto. Felicidade. Olha, vou ser sincero, eu acho que não vai demorar muito pra aparecer alguma empresa indie pra produzir videogame e
ele fazer o jogo pra, sei lá, pra PC, por exemplo. Não é nem se mantendo. Porque as mecânicas são muito interessantes. Essa mecânica do acampamento ela é muito legal. Uhum. Eu acho que Pokémon até tem algo parecido, os mais novos, que são os piqueniques, mas não, acho que um acampamento seria mais interessante. Seria legal dentro de um jogo, sim. Sim. De um jogo eletrônico, ia ser bem maneiro. Tu poder parar e descansar pra melhorar, buffar ou ver o que falta no teu time. Porque, tipo, tem a classe do Místico, que pra mim é a classe que todo combeiro que se queira vai querer pegar, que o poder principal dela é poder alterar o tipo do teu Saci uma vez por combate. Isso é incrível mesmo. Isso é da hora. E é legal porque, assim, é algo do treinador, não, do caçador, né? Uhum. Porque, tipo, cada classe ela tem uma habilidade muito maneira, né? Pode continuar, depois eu entro nesse assunto. Não, as habilidades eu tava vendo aqui. O jogo é um jogo bem... Não é um jogo pra se jogar sozinho, assim. Sim, Tentar sim. uma aventura. Tem que realmente ter uma galera disposta a entrar no espírito da coisa e jogar, porque é bem legal. Você chegou a mestrar? Não, né? Só jogar. Não, então só jogar, mas eu planejo mestrar. Planejo muito mestrar, porque lá no nosso projeto de RPG, né, no Dark Souls, a gente tem uma iniciativa que é, se alguém dá um sub no canal, a gente pode chamar essa pessoa pra jogar. Não pode, a gente vai e se a pessoa quiser, ela pode jogar. A gente planeja one-shots e tal, pra poder, sabe, interagir mais com o público pessoalmente. E uma das pessoas que deu sub na gente foi o pessoal do próprio projeto do Caçadores de Saci. E a gente tá tentando muito chamar eles pra uma one-shot do próprio sistema. Se a gente conseguir, vai ser incrível isso. Isso vai ser como está, provavelmente. Pô, e é legal ver. Não adianta, quando o criador da parada joga e se diverte muito, é porque é realmente bom. Tem alma naquele projeto, cara. Tem alguma coisa a mais. Uhum. E assim, como é a estrutura de uma aventura? Como você faria uma aventura assim? Tentando fugir um pouco do tema da aventura que tem no playtest, muito provavelmente eu faria aquele clássico, inclusive no próprio série de Pokémon, geralmente tem uma quest assim, que é alguém te dar um item pra tu poder entregar em outra cidade. Tu trabalhar de correio, assim, tu pega um item, sei lá, um item secreto, tu sabe o que é, e tu tem que levar do ponto A até o ponto B, e nesse meio tempo aparecem alguns desafios pra te poder enfrentar, caçadores buscando aventuras e emoção, buscando combates, e alguns desafios mais naturais, sabe, pensando mais no cenário, no mundo em si, e no perigo que ele é persistente nesse universo, né, com esse tema de caçadores de criaturas, que geralmente essas criaturas, quando são selvagens, podem ser perigosas. Eu gosto de trabalhar esse medo, esse tema, sabe? Então, provavelmente eu apresentaria como seria uma viagem mais focada uma jornada, assim, pela floresta, focando de ir de um lugar até o outro, enfrentando os perigos naturais mesmo. Chuvas, frio, alguns sacis que estão mal encarados com vocês. Tem algum mapa com as localidades ou ainda não? Ainda não. Inclusive, o próprio Hatao, ele tava produzindo o mapa enquanto via a nossa live da quarta-feira agora que teve. Caraca. Ele tava lá. Que a gente comentou, nossa, que a gente não tem um mapa, né, e tal, a gente ficou brincando que, quando a gente aperta M, abre o mapa ali, isso aqui tá tudo cheio de névoa, e a única saída tem um saci gigante dormindo no meio da ponte. Aí a gente não consegue passar. Aí quando a gente chega lá, aparece na tela, continua, fim da demo. Ontem eu tava vendo uma entrevista do Lucas, né? O Lucas Conti, lá no Capim Remoto. Um abraço pro pessoal do Capim Remoto. E ele tava comentando que as localidades vão ser baseadas nas regiões do Brasil, não dos estados. Porque se fosse dos estados, vai ficar um mapa gigantesco, ia ficar grande demais. Vai ser baseado nas regiões. Como você acha que deveria ser retratado a região que você mora? Assim, não estereotipando, mas seria muito interessante se fosse aquela região com mais barcos pesqueiros, uma região mais litoral e bem florestada, sabe? As casas ficam entre árvores, assim, em si, e a maioria das cidades, elas têm portos que podem receber pescado. Seria mais focado na pesca e tal. Seria bem interessante. Não seria tão representativo assim, mas seria a visão mais básica que tem daqui. Uma região mais verde, mais focada na região litorária daqui. Seria interessante, seria bem legal. E que sinceramente é bonito, né?
Sim, sim. Essa visão é bem legal. Lua, como é que seria a sua região em Caçadores de Saci? A minha região em Caçadores de Saci... A nossa região, no caso, né? Que é tudo Sudeste. Eu acho que seria... Eu vou pegar por São Paulo. Você pega Rio, eu pego São Paulo. Tá bom. Acho que voltado pro interior, porque eu vim do interior de São Paulo, né? Seria um lugar mais cheio de morro. Tipo, você não tem você não pode andar em nenhum lugar plano. Sempre subindo e descendo, tá ligado? É um absurdo. E sempre na hora de falar ter o R. Interior. Eu acho que se fosse retratar o Rio de Janeiro, o microfone ia ser um Saci muito popular. Muito popular. Sério, eu consigo imaginar as lojinhas com vários microfones anunciando os produtos das pessoas. Nossa. Caraca, demais. Real. E é claro, 2 Saci numa moto ia ser um evento muito corriqueiro. Não, o Motodu a cada esquina? É. Fora que os jogadores, eles iam ter que chamar... mal conhecer a pessoa, tem que falar... Ai, não sei o que, amor, vem aqui. Ah, para, isso é coisa tua. É muito esquisito, não é não, véio. você tá inventando isso aí. A gente não chama todo mundo de amor, não, para. Todo mundo que eu tô conhecendo aqui me chama de amor. Eu mal conheci a pessoa. É um amorzinho, né? E o carioca não tem medo de falar a verdade. Ai, tá bom, Ed, tá bom. Agora que eu já passei o pano pro meu estado. Vamos continuar. Ai. Leandra, fala pra gente. Se você fosse criar um Saci, como ele seria? Caramba, agora é uma pergunta curiosa. Cara, eu, sinceramente falando assim, cara, eu provavelmente... Isso foi até uma ideia que eu tava falando com o pessoal do meu grupo lá, porque um dos jogadores, /mestre, um dos criadores do grupo lá, ele comprou o apoio aonde tu pode, né, criar o teu próprio treinador e o teu Saci exclusivo teu que vai pro sistema na criação dele. Isso é legal. Caraca, que da hora. Ó, gente, isso daí não adianta. Deixar tua marca num cenário... Putz, isso é muito legal. E a gente, ele comprou o último que tinha, mais o próprio Rataol do projeto lá, eles abriram mais vagas pra fazer isso, porque o pessoal queria muito. Tipo, tava esgotado basicamente já. Então, pelo menos assim, tem uns 30 e poucos sacis. No final vai vir uns 50, 60 por aí, no máximo, eu acho. Contando com os que a comunidade criou, nossa, incrível. E ele comprou pra poder ter um treinador lá, um NPC, treinador com o estilo dele, que ele vai criar, e o Saci dele. E, cara, eu, como uma pessoa que gosto muito de RPG, eu ia muito criar um Stegodice. O Stegodice é um Stegossauro que é um D20. E isso Caraca, é muito maneiro. Da hora. Isso é muito maneiro. Quando ele se esconde, as placas dele viram um D20, ele vira um D20 gigante, fica no chão deitado. Ele é tipo um tatu, tá ligado? Tipo um tatuzinho. Ele se enrola e vira um D20zinho quando ele quer se proteger de predadores. Pô, isso é legal, hein? Muito bom. Ó, Rataú, olha isso aqui, cara. Ficou maneiro. O Stegodice é muito bonitinho. Eu criaria 2. O Capri Blue e o Garante Red. Caramba! Baseado no Boi Bumbá, o caprichoso e o garantido. Uhum. E as suas respectivas cores. Acho que dá pra fazer. Ó. Dá. E eles são rivais. Se botar os dois na mesma equipe, tem briga. Eles não conseguem coexistir. Se tiver, vai ter que ter briga. Não consegue. Na batalha de duel lá, eles podem se atacar. Tem que rolar pra se atacarem. Cuidado. Olha, de verdade, eu acho que o jogo tem tudo pra dar muito certo. Porque, assim, mexe com um lado da gente que é brasileiro que é legal, né, cara? Uhum. E é bem interessante, tanto a liberdade pra criar os sacis quanto toda a mecânica e o tema, é muito bom. É, porque assim, você vê muita gente falando, pô, quando você faz alguma coisa mais pra esse lado do Brasil e tudo, e as pessoas acham, isso nada a ver, é tosco e tudo mais, e Pokémon faz exatamente isso. Uhum. Eles pegam um elemento de alguma cultura, né? Eles atualmente tem sido bem baseado em cidades, e eles pegam falando da fauna local ou de coisas, sabe, daquele lugar, fazem trocadilhos com as palavras e tá tudo ali. E todo mundo acha incrível. Uma coisa que me veio na cabeça recentemente
Que olha, ó, Rafael, você tá vendo isso aí, ó? Já fica a ideia aí já, ó. Em Pokémon, em cada região tem Pokémons que tem estilos diferentes. São iguais em raça, mas estilos diferentes. Dá pra fazer um pote de açaí aí que não tem nada, né? Só açaí puro com uma farinhazinha básica, tá ligado? Pô, imagina só. Pô, as formas regionais dos sacis. Formas regionais dos sacis. Olha só, hein? Tem muita coisa que na cultura de um é diferente da cultura de outro. Aí tu saberia, pô, aquele treinador ali, ele é da região norte, porque o saci de açaí dele é diferente. Pô, Leandro, essa ideia é muito maneira. É muito maneira mesmo, sério mesmo. Abordaria. Se tu quer fazer um time bem específico, que seja a sua cara, mas tem um saci que ele não condiz com ele na tua região, pô, tá ali, ó, tem um saci regional. É, com atributos, um atributo ou outro diferente. Muda uma coisinha ou outra ali nele, um pequeno aspecto que deixa ele único. Pode trocar as habilidades, sei lá, sabe? Tem realmente, pô, essa ideia é legal. Formas regionais do sacis. Quando o saci regional do norte evolui, bota um sharkzinho, um peixe frito com ele, pô, acabou. Caraca, perfeito. E tem alguns que, tipo, a espelhou e eu acho que, né, em todas as regiões tem. Eu acho, né? Eu acho que é igual em todas, eu acho. É um acerto muito grande. Uhum. E eu gosto também dos atributos, porque me lembra muito, porque realmente é bem parecido com Pokémon. Sim. E eu gosto disso. Eu gosto dessa semelhança. Gosto das tipagens. Isso é bem legal, Assim, não tem vergonha de mostrar da onde veio a inspiração, sabe? Claro. Tipo, eu também não teria. Se fosse criar um sistema, eu não teria vergonha de demonstrar que foi inspirado disso. Só que eu não tô dando um Ctrl-C, Ctrl-V total, sabe? Só o fato de tudo ser original e ele não tá realmente pegando mecânicas e só copiando e jogando, com uma cara mais diferente, dando até mesmo explicações de porquê de tal nome, de tal estilo e tal. Ele realmente tá trazendo algo novo. Sim. Ele podia muito bem ter só pegado a forma primitiva e falado, não, isso aqui é a forma suprema do Saci, e não dando nenhuma lore nem nada, mas tipo, veio a forma superior, né, que é a primitiva, e tem literalmente um grupo, né, a facção dos primitivos, que dá toda a lore dessa forma primitiva deles e tal. Não é só colocado ali porque já existe, né, tudo bem explicadinho. Não, tem muito pano pra manga aí, pra criar isso em cima, tem muita coisa legal. Eu achei... você chegou a jogar o Fullmetal Cria? Ainda não, mas eu quero muito narrar um Fullmetal Cria. Eu tô tentando trazer o Lucas Conti pra falar de Fullmetal Cria já tem um tempão. Porque eu gostei bastante e eu, quando eu falava dele aqui no podcast, eu falava que era o RPG definitivo pra você... sabe, jogar Pokémon, Digimon e tudo mais. Uhum. Mas agora eu percebi que eu estava errado. Porque se você quiser jogar algo parecido com Pokémon, ou se você quiser adaptar Pokémon, Caçador de Saci. Já é perfeito. Tem muita mecânica bonitinha e tem muita coisa completamente original também. Já tocando tem originalidade já, né, nesse assunto. A loja do jogo, ela é bem interessante. Tu pensaria que tu iria numa lojinha lá, a banca do seu Zé, comprar as tuas garrafas, os teus itens lá de cura. Então, deve ter isso, mas o jeito mais natural de tu fazer compras é literalmente um Saci que vende coisas. Sério? Uhum. É uma coruja que ela coleta lixo por aí, só que de vez em quando o lixo ele é útil. Ela coleta garrafas pra capturar sacis, ela coleta band-aids de cura, ela coleta garrafas de buffs. E o dinheiro do sistema, até então, até onde eu sei, são tampinhas de garrafa. Faz todo sentido, né? Porque se captura o Saci com a garrafa, a tampinha tem que valer alguma coisa. Uhum. Aí tu troca, tipo, uma tampinha por um band-aid, 2 tampinhas por uma garrafa de bônus de potência. E esse Saci, ele vende itens pra ti. Então tu pode aleatoriamente encontrar esse Saci que vende itens. E tem garrafas diferentes, com efeitos diferentes? Até então a gente não tem essa certeza, mas se tiver vai ser interessante. Imagina uma Master Garrafa. Não, com certeza. Ou então, garrafas que ajudam dão bônus pra capturar um Saci de um tipo específico. Sim, pode ter a garrafa com rótulo azul pra capturar caótico, o vermelho pra capturar... Ou aquelas frutinhas também que a gente jogava que tem no Pokémon GO. Sim. Não, mas as frutinhas, tem algumas frutinhas sim. Eu não vi os efeitos dela. Eu confesso que eu não cheguei a ver os efeitos. Mas tem umas frutinhas nas regras, assim, sim. Sim.
A que a gente viu até agora, que a gente tá tendo a chance de usar, porque tem no playtest, é a Fruta Sol. E a Fruta Sol, o que eu gostei é que o jeito que tu trata a Fruta Sol, ela muda o que pode acontecer. A Fruta Sol, se ela só é dada pra um Saci por dar mesmo, se não me falha a memória, ela aumenta a vida dele em 1. Só até um próximo descanso. Ele ganha mais 1 de vida máxima até o próximo descanso. Porém, se tu usar essa Fruta Sol num prato, no acampamento, pra cozinhar ela deixa o Saci com 1 de redução de dano. Isso é bem legal. Cara, muito eu tô bom. vendo aqui a Fruta Sol, show de bola. E provavelmente no final vão ter mais frutas, mais poções, talvez mais garrafas. Seria interessante a garrafa de 2 litros pra capturar o Saci. Porque pra mim essa garrafa que diz é aquelas garrafinhas de 600, sabe? Uhum. Eu fiquei com a impressão que é aquelas caçulinhas, tá ligado? Aí é Sim, pequenininha demais, pô. Uma garrafinhazinha média, assim, sabe? Aí vai ter de 2 litros que ela é melhor. Leandra, chegou aquele momento, o pior momento do podcast. Ai, meu Deus. A gente vai ter que se despedir. Oh, não. Porque esse episódio fica muito grande. O editor, Eu entendo. ele reclama comigo, ele briga comigo. O editor desse podcast é muito chato. Ele é muito mal, ele é muito malvado. Mas olha, Leandra, foi um prazer imenso ter você aqui no podcast. Espero de verdade que você venha outras vezes pra falar sobre outras coisas. Ou pra falar mais sobre Caçadores de Saci, mas eu espero que você volte. Então, confia, sempre que precisar, tamo aqui. Tanto como participante, como comentarista, tô aqui. Então, ó, aproveita, fala pra gente suas redes sociais, os seus projetos. Faz seu jabá. Esse espaço é seu. Como momento em que eu posso divulgar tudo que eu faço, então eu não faço nada da vida não, gente. Cara, bom, redes sociais, Leandra ali em tudo, basicamente, tanto nas demais, que a gente não temos isso pra divulgar. Tem um canal no YouTube também pessoal meu, é só colocar Shiro no YouTube, deve aparecer já. Tem também o canal dos meus amigos de RPG, o nosso projeto de RPG, que é o Dark Studios, onde eu tô bem mais ativo, tanto jogando como coordenando, como uma das ADMs e mod do chat. Todo final de semana, geralmente sábados, tem sessões da tarde da noite, inclusive dando um pequeno jabazinho simples. Esse sábado agora, dia 14, sessão final de um dos capítulos de Call of Cthulhu, Baixa de Notatep. Vai ter muita luta, até onde eu vi, luta pra todo lado. Luta em Call of Cthulhu é maravilhoso. Todo mundo sai vivo, eu confio. Ó, já tô inscrito no Dark Studio. Obrigado. E até então é basicamente isso. Eu não tenho projetos tão grandes além do Dark Studios. Pretendo fazer mas ainda. Fiquem de olho. Logo mais eu apareço de novo com mais coisas. Tem uma aventura de 3 horas aqui pra eu poder lavar minha louça. Feliz. Amém. Luana, vamos se despedir também. Bom, gente, valeu pra quem tá ouvindo. Valeu por ter acompanhado o episódio. Leandra, muito obrigada pelo convite. Por ter aceito o convite. Eu sou o dragão aleatório, então eu falo de formas misteriosas. Por um segundo eu virei dono do podcast, por um segundo. A qualquer momento eu posso estar de volta, quando vocês menos esperarem. Nesse mesmo canal, nessa mesma hora. Mas tem uma coisa que você esqueceu e eu vou fazer na sua frente. O quê? Ricardo, declaro encerrado o conclave. Pode descer o martelo e encerramos o episódio. Essa fala não era minha. Era assim, você ia encerrar, mas você não encerrou, então deixa comigo. O martelo tá ali, é de quem pegar. Deixa eu... Daqui esse martelo. Já era, já era. Eu perdi o item mágico, perdeu. O editor é marido dela, se ele quiser trocar, eu não posso fazer nada. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.